Eu estou falando em nome meu e dela. O foco vai ser a fonoaudiologia, né? E depois de duas palestras brilhantes, né? Sobrou pouca coisa para eu falar. Então, mas uma das coisas que a gente tem para a gente estar discutindo aqui é exatamente a formação e a capacitação profissional. E eu vou retomar algumas coisas assim que foram faladas ao longo dos 2 dias e que tem acontecido. O Lula, recentemente, ele teve câncer, e aí, num relato dele, ele falou assim, que sem voz, né, que ele está muito feliz dele ter recuperado, que ele está retomando então a vida política, e que sem voz ele preferia estar morto a ficar sem voz. Isso daí é uma fala muito forte, porque quando a gente pensa, primeiro a gente começa a pensar assim, voz realmente uma coisa muito importante. E a gente só começa a pensar o tanto que é importante determinadas coisas a partir do momento que a gente perde. E aí a Terra chamou atenção para uma coisa muito importante, a gente pensar na funcionalidade, que muitas vezes, principalmente assim, as pessoas que não têm nenhuma deficiência ou não tem nenhum outro problema, né? Problema é entre aspas, que todo mundo tem, mas assim, que não tem nenhuma queixa, não para para pensar. Então, isso daí para mim é uma coisa muito significativa. E se vocês olharem no YouTube hoje, tem um relato dele, que saiu, acho que foi ontem, falando exatamente da importância da voz para a vida dele. Então, isso é uma coisa fantástica. E a outra coisa que me chamou bastante atenção hoje nos 2 dias foi uma fala do professor Pilotti, que eu até modifiquei tudo que eu ia falar em função de uma fala dele, que existe vou até começar pelo final, que é o seguinte, ele falou o seguinte, que existe uma falta de interface entre conhecimento e o mercado. Né? E aí, qual que é a grande contribuição hoje que a gente, enquanto sistema, né, de conselhos federais da área de saúde, que é o que hoje eu, a Perla, né, estamos representando aqui, os conselhos a gente pode fazer. Eu acho que os ministérios, os conselhos federais, nós temos o papel de ser articulador entre isso, porque a gente tem o acesso capitalização tanto entre os profissionais, universidades, quanto também aos usuários. E nós somos usuários também de tecnologia assistiva. De uma forma ou de outra, nós somos. Eu já usei de diversas maneiras. Né? Quem conhece a minha história sabe que, apesar de eu estar andando, ser ouvinte e tal, eu já precisei de usar cadeira de rodas, já precisei de diversos contextos diferentes, eu já precisei de usar de uma forma ou de outra a tecnologia assistiva. Né? E aí a gente saber que ela é necessária no momento da vida e usar, né, de uma maneira normal, tranquila, é muito interessante. Então vamos voltar agora para o início. A gente vai falar de formação e capacitação profissional. A Perla, ela falou, né, que a formação, ela começa, a graduação, ela é apenas o início do nosso trajeto, e isso aí realmente é uma verdade. Quando a gente começa a graduação, ela dá tipo uma base, dá tipo um ponteiro, a gente está habilitado a trabalhar. Mas a nossa formação, ela é contínua. A gente começa, né, no dia que a gente entra na faculdade, mas a gente tem essa formação pro resto da vida. E aí a gente tem os conceitos que eu achei muito interessantes, que gente, eu vou levantar para vocês. Eu estou com o nosso computador mexido. Então, olha só, para a gente poder pensar em profissão, a gente precisa pensar em 2 coisas. Tanto em formação
mesmo de educação. Então, é quando eu vou na faculdade, quando eu vou me procurar, assim, no processo educacional, formar e estudar. Então, eu desenvolvo as minhas capacidades intelectuais, que eu posso escolher tanto a partir do processo, né, de faculdade, especialização, etc., mestrado, e aí, então, uma ênfase no teórico, e agora a capacitação, ela envolve os aspectos práticos. Ou seja, eu tenho que colocar a mão na massa. Qual que é o problema que muitas vezes acontece, e isso daí a gente vê no discurso ao longo, né, desses 2 dias? É que muitas vezes a gente vê um discurso teórico onde tudo é muito bonito, mas a capacitação ela não está caminhando junto, né? Então, assim, essa questão mesmo da gente ter as tarefas, de atingir um fim, da gente ter realmente uma boa a formação, caminhar junto com esse trabalho dentro das necessidades de quem do deficiente, de quem necessita dessa tecnologia assistiva aplicada, é o objetivo final. A fonoaudiologia, então, ela trabalha, nosso foco principal vai ser a comunicação do indivíduo, né? E aí a gente pensa, então, na questão da linguagem como a constituição do indivíduo, e a linguagem, ela não é apenas a linguagem oral, e um questionamento muito bem posto hoje é que nós não conversamos, a gente não expressa a linguagem apenas pela fala, existem várias outras formas de se expressar a linguagem, e aqui foi colocado o tempo todo isso, né? Então, como é que a gente leva uma reflexão que foi colocada aqui, né? Como levar os indivíduos com deficiências a se comunicar de forma efetiva? Esse daí é um grande desafio que nós temos, de várias formas, né? A gente pensando tanto para o surdo, quanto para o cego, quanto para um afásico também, que não tem uma forma de comunicação. Então, nós temos várias questões aqui para a gente poder pensar. E a fonoaudiologia, ela tem como contribuir para isso daí a partir da nossa formação, que está relacionada ao estudo de métodos e técnicas para audição, linguagem, voz, fala, fluência, deglutição e a questão do sistema miofuncional orofacial e cervical. Conforme eu falei, a formação ela vai se dar tanto na graduação quanto na especialização, e a especialização a gente tem que pensar não só no mestrado e doutorado, que é uma forma importante, mas não única. A gente também tem que pensar numa formação também em nível de especialização, de capacitar os profissionais a atender, né, de acordo com as necessidades do dia a dia daquele indivíduo. A gente tem que, conforme foi falado pela Tecla, pensar nas necessidades, né? E aí, pensando que essa formação ela tem que ser multidisciplinar, não pensar num foco único de uma única profissão. Então, a fonoaudiologia ela não trabalha sozinha, se a gente não existe isso. E uma questão que também a gente deve ser colocada é a questão de que hoje em dia nos cursos de graduação não existe uma disciplina específica de tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva ela é abordada nas áreas de fonoaudiologia, seja em voz, seja em linguagem, seja em deglutição ou audição, ou nas disciplinas práticas, de forma interdisciplinar ou transdisciplinar, mas que seria interessante a gente começar a sistematizar isso, para que até seja assim, reconhecido como um corpo teórico mesmo. Hoje a gente tem 85 cursos de fonoaudiologia no Brasil, a gente tem uma distribuição heterogênea, a maioria está no Sul e no Sudeste. Essa realidade ela tem se modificado,
tem se aberto cursos mais no Nordeste e no Norte. E aí, o que eu falei foi exatamente isso daqui, da necessidade da sistematização e de identificação desses centros e pesquisadores de tecnologia assistiva e dos profissionais que trabalham e prestam serviço nessas áreas, que são as áreas de formação em tecnologia assistiva e na fonoaudiologia. Basicamente, essas são basicamente as áreas, né, que as principais áreas que o fonoaudiólogo atua em tecnologia assistiva. Aí foi apontado bastante trabalho interdisciplinar, que é realmente a interdisciplinaridade e trabalhar de forma colaborativa, levando em consideração as demandas do indivíduo. É só assim que a gente vai chegar no fim. E eu gostaria de finalizar, né, retomando o início do que eu falei. Um dos principais papéis e contribuições dos conselhos, dos conselhos em geral, falando aqui do conselho de fonoaudiologia, porque eu estou representando aqui, mas eu acredito que isso aqui é o que o COFITO acredita e que é a proposta que a gente está levando também lá para o conselhos, no Fórum dos Conselhos da área de saúde. A gente está convidando os conselhos, inclusive de engenharia, etc., em função disso. O nosso desafio é exatamente a gente propor essa interface, né? Ou seja, nós estamos querendo ser um dos atores para a gente poder viabilizar essa interface entre o conhecimento e o mercado, exatamente, né, e o usuário, exatamente porque nós acreditamos que nós podemos viabilizar isso daí, né, junto com as instâncias governamentais. Então, a gente acredita que se a gente fizer isso, a gente consegue transformar o Brasil num Brasil melhor. Porque não adianta nada a gente ter as coisas lindas no papel, né, falar que tudo funciona, né, e tudo é uma maravilha, e quando a gente vai ver, a gente vai andar e não tem jeito de andar, a gente precisa de uma coisa e a coisa não funciona, a gente quer adquirir, a gente precisa de um produto e o produto não está disponível, ou a gente precisa de um profissional e esse profissional não está formado. Então, a gente está tentando transformar isso daí em realidade. Eu acho que esse fórum foi uma iniciativa maravilhosa para a gente começar esse primeiro passo mesmo. Gostaria de agradecer mais uma vez. A gente precisa realmente de profissionais qualificados, né, nessas diversas áreas. O conselho ele tem essa capilaridade, né, ele pode estimular tanto essa capacitação quanto a qualificação desses profissionais. A gente tem acesso às universidades, a gente tem acesso aos profissionais, a gente consegue ouvir as pessoas. A gente está com a proposta de identificar quem são esses profissionais, os pesquisadores. A gente viu que aqui também existe essa proposta, né? Então a gente pode fazer um trabalho articulado e articular com os demais atores. Eu gostaria de me colocar à disposição juntamente com a Cecília Moura, que é a minha parceira, e agradecer.